Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Luciana e hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Gênesis. Irmãos, hoje eu não vou ler o capítulo todo para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então eu destaquei alguns versículos principais para a gente estudar. Então vamos estudar? Vamos lá. Gênesis 5, capítulo 5, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Irmãos, notem que aqui mais uma vez Moisés destaca que na criação Deus fez o homem à sua imagem. Nós somos os únicos seres que Deus criou que somos a imagem de Deus. Então já cai por terra aquela historinha que inventaram que nós somos animais racionais. Nós não somos animais. A Bíblia é bem clara, nós somos seres humanos, diferenciados dos animais. Versículo 2. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Olha só a diferenciação dos animais. Fomos criados homem e mulher e fomos chamados de seres humanos. Seres humanos, homem, mulher, macho e fêmea. Sim, é um assunto polêmico, mas eu estou aqui para falar da Bíblia e eu vou falar. Quem tem a palavra de Deus como a verdade, quem tem esse livro como a palavra de Deus, não tem como concordar com essa ideologia de gênero que inventaram por aí. Não tem como, porque isso aí foi inventado para afrontar Deus. Então, irmãos, estou falando de Bíblia, não estou querendo ofender ninguém, estou falando que o que a Bíblia diz, que o ser humano foi criado homem e mulher, macho e fêmea. Porque a palavra de Deus é bem clara, Deus nos criou assim, macho e fêmea, homem e mulher, tá bom? E assim, falando de pessoas que não concordam comigo, não concordam com a Bíblia, quero dizer para vocês, eu estou falando da Bíblia, não estou apontando pecado de ninguém, porque a Bíblia diz sim que é pecado, mas o seu pecado não é maior do que o meu pecado. Todos nós somos pecadores e Deus nos ama todos iguais. Amém? Tá bom, irmãos? Então, vamos continuar aqui. No versículo 5, diz que todos os dias de Adão foram 930 anos e morreu. Então, gente, imagina, viver 930 anos, muito tempo, né? Muitos anos de vida. Então, as pessoas podiam se perguntar assim, nós, né? Podíamos nos perguntar assim, como é que as pessoas tinham conhecimento de Deus naquela época? Gente, Adão viveu 930 anos. Adão teve 930 anos para contar para diversas gerações tudo o que aconteceu, sabe? As pessoas perguntavam a ele e ele contava. E aí, é verdade? Tinha o Éden, tinha o Jardim do Éden, Adão tinha. Você falava com Deus? Falava. Falava com Deus todas as tardes. Então, tinha realmente a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal? Tinha. Então, Adão contou essa história por muitos e muitos anos. E assim era pregada a palavra de Deus naquela época. Assim tinha o conhecimento de Deus naquela época, boca a boca, através de Adão, através das outras gerações depois de Adão. Então, gente, ele teve bastante tempo para contar isso, né? Contar essa história que a gente conhece hoje. Então, para você ver que para Deus tudo tem um propósito. O propósito do povo, desse povo dessa época, viver tantos anos era para isso, para que as outras gerações tivessem conhecimento de Deus, eles tivessem tempo suficiente para conhecer a Deus. E a gente também tem que entender que os descendentes de Adão não estão, Moisés não escreveu aqui pela ordem da primogenitura, pelos primogênitos, não, ele escreveu
pela ordem dos que andaram com Deus, tá bom? Então, nós vamos pular aqui para o versículo 21. No 21, destaca Enoque. Quem não conhece Enoque? Gente, Enoque andou com Deus. Aqui diz, Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Ele viveu pouquinho, né? À vista daquelas pessoas daquela época, foram só 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Gente, imagina que privilégio. Enoque, ele não passou pela morte. Ele simplesmente foi arrebatado. Deus o levou. Gente, andar com Deus é uma coisa assim, eu não, não sei nem como explicar, porque a pessoa andar com Deus e ser arrebatado, a gente mesmo, nós, seres humanos aqui, não temos noção do que é isso, né? Porque a gente tenta demais, né? Parecer com Deus, a gente tenta de todas as maneiras, mas chegar-se como Enoque e andar com Deus, só foram duas pessoas na Bíblia que é relatado que andaram com Deus, Enoque e Noé. Então, a pessoa que anda com Deus, ela mostra na sua própria vida o Senhor. As pessoas veem Deus nela. Então, imagina que maravilha, né? A pessoa andar com Deus. E, sim, outra pergunta que as pessoas se fazem, como aconteceu isso? Como ele foi arrebatado? Gente, talvez do mesmo jeito que aconteceu com Elias. Alguém deve ter visto para ter sido registrado, né? Então, alguém deve ter visto ele sendo arrebatado. Então, Enoque, ele andou com Deus em um tempo em que a violência prevalecia, um tempo em que adoravam outros deuses. Então, às vezes a gente pode se perguntar assim, mas naquela época podia ser mais fácil andar com Deus do que hoje, que o mundo tá do jeito que tá. Não, gente, naquela época também era terrível. Naquela época tinha, tanto que a gente já estudou sobre os descendentes de Caim, como aquele povo era terrível. E os descendentes de Adão, então eles viviam junto com essas pessoas. E mesmo assim eles se destacaram. Mesmo assim eles decidiram andar com Deus. Eles não quiseram fazer como os descendentes de Caim. Então, isso aqui é uma prova de que a gente também pode andar com Deus. A gente também pode escolher viver com Deus no meio desse mundo tão pervertido. E a Bíblia diz, como já falei, que somente Enoque e Noé foi relatado que eles dois andaram com Deus. Então eles tinham uma ligação direta com Deus, um contato íntimo diário com Deus. Que legal, né? E a reação de Deus foi imediata. A reação de Deus veio quando a pessoa anda com Deus, quando a pessoa vive nos caminhos do Senhor, a reação de Deus vem. Então, o que aconteceu? A reação de Deus com Enoque foi arrebatá-lo. Ele não passou pela morte. E a reação de Deus com Noé foi que Deus salvou ele naquele dilúvio, ele e sua família. Tá vendo como vale a pena servir ao Senhor verdadeiramente? E no versículo 25 diz que Enoque, ele gerou Metusalém. E Metusalém foi o homem que mais viveu na Bíblia. É o relato do homem que mais viveu. Ele viveu 969 anos. Muito tempo, né, gente? Muito tempo mesmo. E o nome Metusalém significa depois que ele morrer, isso será enviado. Olha só, vejam só, gente. E realmente foi isso que aconteceu. Ele viveu 969 anos e só depois que ele morreu que o dilúvio foi enviado. E assim, Metusalém, ele gerou Lameque, que é o pai de Noé. Noé gerou, o Lameque gerou Noé. E quando o Lameque gerou Noé, ele botou o nome dele de Noé e falou: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou, diz no versículo 28 e 29. E assim, aqui já foi uma profecia. Quando Noé nasceu, Lameque botou esse nome nele e já
falou essa profecia. E realmente foi o que aconteceu. Esse menino Noé cresceu, andou com Deus, como a Bíblia relata, e Deus, quando quis destruir os seres humanos, destruir a terra, e Deus resolveu salvar Noé. E quando ele salvou Noé e sua família, realmente essa profecia aconteceu. Ele consolou as pessoas do trabalho, ele consolou, como diz aqui, ele nos consolará dos nossos trabalhos, das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. E assim, a terra foi destruída, foi reconstruída, a terra não foi mais amaldiçoada por Deus. E ali Deus fez a promessa de não destruir mais a terra, e aí já é para outro estudo, já é quando eu for falar do dilúvio. E Noé significa descanso, alívio e conforto. Olha só, e realmente foi isso que aconteceu, né? A terra teve descanso. E Noé gerou Sem, Cã e Jafé. E assim, percebam que em cada versículo, quando fala de cada personagem da Bíblia, personagem dos descendentes de Adão, fala, viveu tantos anos e morreu. Viveu tantos anos e morreu. Irmãos, tanta gente vive com tanto nariz empinado, com tanta arrogância, mas você vai morrer. Vai morrer, é o fim de todos. E a sentença de Deus que foi pronunciada lá no jardim entra em vigor. Todos devem morrer. E é assim a nossa vida. Por isso que nós devemos buscar a Deus enquanto é tempo, porque nós não sabemos o dia nem a hora que nós vamos partir dessa terra, e andar com Deus é muito melhor, né? Nós cristãos temos a certeza da salvação, e assim a gente vive, esperando o nosso Jesus voltar para nos buscar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.